Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, que eu espero que você curte e também compartilhe, se inscreva no nosso canal na Multi TV, nós vamos falar sobre o novo modelo de concessão de rodovias de pedágio aqui no estado. Assunto já debatido várias vezes aqui no Folha Entrevista, também em matérias da Folha de Londrina, inclusive hoje foi até manchete da Folha, né? Governos estadual e federal chegam a um acordo sobre rodovias, porque justamente essa é a novidade, né? Finalmente houve um consenso. E vamos conversar com o deputado estadual Thiago Amaral, aqui da nossa região. O Thiago, que participou da base do governo Ratinho Júnior na Assembleia e vem participando, juntamente com a frente parlamentar sobre o pedágio na Assembleia, dessas tratativas. Thiago, obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Prazer estar aqui. Bom, o que a gente pode dizer que é de positivo desse modelo, que finalmente houve um consenso, isso já chegou na Assembleia, né, para ser aprovado, vai ser votado, deve ser aprovado. A novidade é o quê? O tal do seguro usuário e também vale o regime de menor tarifa. Né? Eu queria que você explicasse então, Thiago, os principais pontos desse acordo aí, porque havia muita polêmica em relação ao projeto que o governo queria e o que o governo estadual defendia. O governo federal queria e o que o governo estadual defendia. Perfeito. O grande objetivo que a sociedade paranaense tem, né, e ainda busca em relação aos pedágios é que o valor da tarifa seja uma tarifa justa e que as obras sejam executadas. Aí é o grande desafio, como a gente transforma isso em letras jurídicas para dar essa garantia no edital que vai ser elaborado pelo governo federal para a contratação. Acho que esse era o grande debate, de como que nós atingiríamos isso. Então, os pontos que a gente vem trabalhando são justamente o pedágio a concorrência deve ser feita pela menor tarifa, ou seja, não há limitação da quantidade de desconto que as empresas que vão disputar essa concessão, elas poderiam ofertar. Existe sempre o receio de você abaixar muito o valor para ganhar, digamos assim, a qualquer custo, literalmente. Depois não consegue fazer Depois não consegue executar a obra. Então, aí a gente atende um lado, que é uma tarifa baixa, mas o principal, que é você pagar por um serviço, você não teria o serviço. Então, é o famoso barato sai caro. Então, a gente precisava consorciar isso. Então, conseguimos definir que seria de fato pela menor tarifa, mas ainda restava esse problema de como garantir essas obras, a execução dessas obras, que as empresas seriam as empresas de qualidade que participariam. E aí veio, portanto, a solução apresentada pelo governo do estado, em conjunto com o Ministério, que seria no formato desse seguro usuário. O seguro usuário, então, como é que ele vai funcionar? Então, a partir do momento que a empresa disputando essa licitação, e aí é no formato leilão, Então, quem oferta o maior desconto é que será o vencedor, o maior desconto na tarifa é que será o vencedor. Então, a partir do momento que você oferece desconto, você terá, de acordo com o percentual que você vai dar de desconto, vai ser calculado, tem uma tabela que projeta justamente qual é o valor, portanto, que você deve depositar como forma de assegurar aquilo que você vai realizar. Então, quando as obras não são executadas, quem acaba pagando essa conta somos nós usuários, porque a gente já pagou a tarifa e a obra não veio. E se quisermos que ela aconteça, normalmente teria o aditivo para você ter que pagar mais, ou o governo do estado, com os nossos impostos, ter que realizar aquela obra. Então, a partir desse momento, a partir do seguro usuário, quem vai se responsabilizar é a própria concessão. Então, vamos supor que ela vai dar um desconto lá de 17%, a estimativa é que ela tenha que depositar 570 milhões para garantir esse investimento. Então, só para também ficar claro para as pessoas, mas a tarifa ela vai ser aquilo que está hoje colocado e mais esses 17%? Não. As tarifas do Paraná elas já vão partir de um desconto médio colocado pelo governo do estado e governo federal de 30%. Podendo chegar, em alguns casos, a 50%. Exatamente. Usando aqui, por exemplo, Jataizinho, me parece que algo em torno de 40% ou 40 e poucos por cento, que já é o valor de partida. Então, os descontos que as empresas vão ofertar será a partir disso. Então, vai chegar aí no valor final a 50%, 55% de desconto total. Então, é um bom resultado na minha avaliação. Deputado, são 3.372 quilômetros de concessão,
mas de duplicação previstos 1.100 mais ou menos. Alguma coisa próxima a isso, né? Daí aqui para nossa região. Para nossa região, como é que ficaria? Para nossa região, até eu estou com o dado aqui bem atualizado, né? Se me permitir, até para passar o número correto, 195,5 quilômetros de duplicação aqui para nossa região, né? Que é o lote 3. Aí nós teremos ali a 090 que vai ser duplicada e que vai pegar o Norte Pioneiro. A gente tem a própria 369, que vai sofrer duplicação também justamente nessa conexão sentido São Paulo. Nós temos terceiras faixas que serão realizadas e, é claro, todo mundo vai perguntar, mas e a 445? Né? Tem o contorno norte também, finalmente que entra aqui, finalmente vai sair, né? Que entra também como duplicação. E a 445? Bom, a 445 ela não está nessa conta, porque nós conseguimos a garantia do Estado que quem vai realizar a obra da 445 é o próprio governo do Estado, não é? Pô, mas daí vai pagar pedágio depois em cima disso? Não. O pedágio, se eventualmente ele tiver na 445, vai ser o tão sonhado que a gente chama pedágio de manutenção, que é aquele pedágio igual tem para Santa Catarina, de R$3, R$4, um pedágio de valor baixinho, que não é para fazer obra, né? Que é um pedágio apenas para você manter a rodovia. E a gente sabe que o Estado não é bom em manter rodovias, então isso acaba indo para concessão, mas aí com um valor menor. E temos uma vantagem, Diego, em cima disso, que as obras da concessão elas estão previstas para iniciar apenas daqui 3 anos, certo? Das concessões. Certo. E a 445, como vai ser feito pelo governo do Estado, já tem prazo inicial previsto ainda para esse ano, porque o governo deve lançar nos próximos dias agora justamente o edital da execução da obra da duplicação entre Irerê e Mauá da Serra. Porque Irerê está concluído, né? Mas falta o trecho até Mauá da Serra. Exatamente. E aí a previsão, no caso, falando especificamente da PR-445, como disse o Thiago Amaral, não está nesse modelo novo de concessão, mas o pedágio ficaria mais próximo a Mauá, Thiago, porque o pessoal queria colocar, a proposta era que se fosse colocado um pedágio no perímetro urbano de Londrina, houve uma reação, né, da sociedade civil organizada, dos próprios deputados aqui da região, e a previsão é que esse pedágio na 445 de manutenção seja instalado mais próximo a Mauá. Exatamente, seja mais próximo a Mauá, ainda tem uma discussão que seja após Mauá, porque aí você já juntaria duas regiões, né, a vinda de Apucarana ali que pega Maringá e a saída aqui de Londrina, então você faria um único pedágio para não interferir nesse deslocamento entre as menores cidades para as cidades polo, no caso ali da região de Mauá, por exemplo, ou Faxinal, Califórnia, que dependem muito de Apucarana, e Itamarana, por exemplo, e os nossos distritos aqui, como Guaravera, Guaracá, Irerê, Paquerê, né? Guaravera não é distrito, é patrimônio, mas Guaracá, quer dizer, Guaracá não é distrito, é patrimônio, mas na vinda aqui, exatamente, Lerroville, né? Então nessa vinda aqui para Londrina. Então a ideia pode ser que fique para depois, mas essa discussão ela ainda vai ser feita, ainda vai ser travada, até porque a gente tem essa mudança agora, que a 445 não vai mais ser feita pela concessão e sim pelo governo do Estado. Então alguma coisa deve mudar em relação agora, a isso. A duplicação na 445 até Mauá começa ainda nesse ano, será? É possível. Se nós conseguirmos lançar a licitação dela como está prevista agora para agosto, inclusive era para ter sido em julho, só foi feita uma alteração no projeto em si, então acabou atrasando um pouquinho o lançamento do edital. Mas é possível que ela se inicie esse ano, é claro que é bem provável que possa ser também no início do próximo ano, mas é possível sim. A gente sabe que o prazo aí normalmente de um processo licitatório como esse acaba girando em torno de 5 ou 6 meses, até o cumprimento de todos os prazos, né, adjudicação, às vezes recurso e tudo mais. Mas se tudo correr bem, pode ser que até o final do ano a gente ainda tenha o início dessa obra. Se não demorar o que demorou o perímetro urbano entre a União da Vitória e Jamila de Queixe até Cambé, já está bom, né? Porque foi uma novela danada. A gente espera que seja mais no padrão 2 anos, né? Agora desse que foi até Irerê. Exatamente. Realmente foi mais rápido. Foi mais rápido. Bom, deputado, voltando então para o modelo, nós começamos falando do modelo de concessão, já fomos para a 445, porque a 445 é a rodovia que mais interessa a nós londrinenses, que é nosso caminho, né, até Curitiba. Mas voltando então ao modelo de concessão, a partir do nosso caminho da roça, né? O meu literalmente, que a gente tem propriedade ali no Guaracá, então é realmente o meu caminho da roça. Mas voltando então ao modelo de concessão aprovado aí, que vai ser aprovado pela Assembleia, válido por 30 anos. São 35% de rodovias estaduais, 65% federais. Você explicou já o lote 3, envolveria aí a PR-090, a BR-369. Alguns deputados da oposição, Thiago, comentaram o seguinte: ficaram preocupados com o fato de esse modelo poder ser renovável
por mais 60, para até 60 anos, né? Isso existe? É um risco? Na minha avaliação, até o líder do governo se manifestou sobre isso, dizendo que foi talvez um erro até de redação. Né? Uhum. Eu também não acredito, porque na verdade 60 anos é muito tempo para você imaginar uma concessão. Né? Mas, em regra, todos os contratos que são realizados pela administração pública, eles são renováveis por igual período, né? Em regra. Então, como o atual, por exemplo, ele poderia ser renovado por igual período, mas em função, é claro, da ineficiência, ninguém aceitou e o governo do estado simplesmente não usufruiu dessa liberalidade. Né? Então, eu não vejo essa discussão como problemática, eu acho que isso é até normal dentro da administração pública. Agora, qual é a vantagem? Então, você já explicou mais ou menos como é que funcionaria esse seguro usuário. O modelo, ele é mais vantajoso para os usuários, que é isso que importa, em relação àquele proposto pelo governo federal, que seria de outorga, né? Sim. Outorga onerária, é isso? Sim. Onerosa. Por que é mais vantajoso esse modelo? Porque a outorga onerosa é quando você tem que, mais ou menos, você paga para poder realizar aquele serviço. Né? Então, como qualquer empresa que assumir, ela objetiva lucro, então, para você ter aquele lucro, para você assumir aquele negócio, você pagaria o dono daquela prestação de serviço. Então, essa é a outorga onerosa. Né? Então, vamos lá, 400 milhões de reais que a empresa teria que pagar para o governo federal para ela poder ter o direito de assumir a rodovia. Só que isso, naturalmente, entraria como custo também de operação, né? Como um custo até mesmo de investimento. Automaticamente, forçaria um aumento do valor da tarifa de pedágio. Quando a gente fala em seguro, em que pese você também tenha o desembolso feito pela própria concessão, né, pela empresa vencedora da concessão, ele não será revertido para fins de pagamento ao governo federal. Ele permanece como objeto de garantia para a execução da obra. Então, se a empresa executar todas as obras conforme ela se comprometeu no prazo que tinha sido estabelecido, esse recurso aí, um conselho é que vai definir o que será feito com esse recurso. Há até uma tese que diz que você pode utilizar ao final desse período, caso ele não seja utilizado, como seguro propriamente dito, que ele seja utilizado depois para redução da tarifa. Né? Então, ao final, quando você vê que a empresa fez todos os serviços, então a gente vai usar esse dinheiro para redução da tarifa. Não é? Então, isso traz uma grande diferença justamente sobre o objetivo e aonde vai. Né? Ninguém vai pagar para executar o serviço. Você vai garantir que a tua empresa, né, que está assumindo a responsabilidade de tocar, por exemplo, como é o nosso aqui, né, a nossa concessão aqui de 7 bilhões e 500 milhões de reais de investimentos em 3 anos, sem falar do custo operacional, que pelo menos 500 milhões, vamos dizer, né, você tenha para depositar e deixar ali em garantia. Se você não tiver nem isso, poxa, como é que você vai confiar que você vai conseguir captar, né, 7 bilhões de reais? Então, eu acho que é uma coisa extremamente lógica, digamos assim, é quase que o mínimo que a gente tem que esperar de uma empresa desse porte. Se você não tiver isso, aí realmente não somos nós que vamos arriscar. Né? Não, inclusive o governador falou várias vezes que não seria aceita a participação de empresas picaretas, foi esse o termo que ele usou, porque já tivemos aqui, né, o modelo atual, as concessionárias, algumas concessionárias, alvo de investigação da Lava Jato, comprovadamente houve desvio de recursos, né? E, inclusive algumas empresas fizeram a coordenação. Como evitar que isso se repita? Esse contrato garante que essas empresas picaretas não participem do processo, Thiago? Eu entendo que a gente consegue minimizar, né? Porque nós sabemos que o processo hoje de picaretagem, vamos assim colocar, ele é muito avançado. Então, a gente sabe que as pessoas, as empresas hoje criam outras empresas, fazem outros processos, então realmente é complexo. Né? A criatividade para cometer ilegalidades realmente é muito grande, mas você começa a evitar, porque se você é um picareta, dificilmente você vai colocar 500 milhões de reais no teu bolso, não é? Para assumir a responsabilidade. Normalmente o picareta ele não coloca nada. Né? Então, assim, quem é que tem 500 milhões de reais? Um picareta será que tem? Dificilmente ele vai ter para arcar com isso. Então, é claro que isso acaba afastando e diminuindo muito a possibilidade de termos aí empresas que realmente não tenham essa capacidade de execução. Né? Claro que a empresa
Ela pode não ser picareta, pode ter algum problema no meio do caminho e pode vir a quebrar, por exemplo. Pode acontecer, né? Mas aí esse recurso ainda assim seria para fazer frente a essa situação. Certo. Bom, estão previstos investimentos aí de 43 bilhões no total, né? Nos 3 mil quilômetros de concessão. 3 mil quilômetros de concessão. Tiago, uma outra coisa também questionada pela bancada da oposição na Assembleia em relação ao modelo proposto, que deve ser aprovado, é o fato de surgirem novas 15 praças de pedágio, né? Isso também não é uma coisa que poderia ser evitada, é um custo a mais para os usuários, o fato de ter novas praças de pedágio? Eu para ser bem franco, eu não tenho um número, não estou agora aqui com o número certinho de quantas praças serão. Eu acho que isso ainda, inclusive, está em discussão. Eu acho que não é um ponto que está fechado, né? Até muita coisa ainda precisa ser aprofundada, isso ainda vai passar por objeto de discussão. Mas eu, pessoalmente, entendo que a tendência natural é que esse modelo de praças de pedágio, em poucos anos, ele vai se acabar. Inclusive, uma das coisas que já tem no próprio edital é o modelo que eles chamam de free flow, não é? Que seria no formato de você pagar de acordo com o percentual que você vai utilizar de rodovia, como já é na maior parte do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, você não você não paga de acordo com a praça que você está passando. Você paga de acordo com o quilômetro que você acessa a rodovia e o quilômetro que você sai. Então é feito esse cálculo de acordo com o quanto que você utilizou da rodovia para te cobrar. Isso é o mais justo, né? E nesse caso aí independe exatamente de onde a praça de pedágio estará localizada, porque realmente o que importa mesmo é o quanto você utilizou. Então acho que essa é a tendência natural, né? Acho que o caminho vai ser esse. Tá certo. Bom, para a gente finalizar, o deputado Thiago Amaral também é o relator, né, do orçamento na Assembleia Orçamento do Estado. Qual é a previsão aí de aprovação e de valores, né, envolvendo esse orçamento do ano que vem já? A expectativa nossa é que o orçamento do Estado ele fique aí em torno, muito próximo a 50 bilhões, né, de reais, o orçamento de receita. Teve uma grande discussão até que foi envolvida agora, que a gente aprovou a LDO, né, que são as diretrizes do orçamento, que teve um déficit, aí, uma diferença de quase de 4 bilhões e 200 milhões de reais aproximadamente, entre aquilo que se espera arrecadar, não é, e aquilo que se prevê em termos de gasto. Então foi um déficit muito alto que nunca aconteceu. Mas isso deve ser dirimido agora, justamente nessa nova discussão, nesse novo projeto que vem, que é a LOA propriamente dita, né? A LOA que daí seria assim exatamente a especificação de onde esses recursos serão executados, né? Porque as diretrizes é justamente o norte que você são os parâmetros que você vai utilizar para elaborar esse projeto que vem agora. Então deve ter ajuste nisso. Eu acredito que ajuste tanto da expectativa de arrecadação, como também uma redução daquilo que se prevê gastar, não é? Apesar de que eu posso dizer que não foi tão equivocado um dos pontos na minha avaliação em relação a isso, porque a gente tem há muito tempo, os governos têm trabalhado com um orçamento até de despesas que não refletem a necessidade das secretarias, né? Então, as secretarias precisariam de mais recursos para mais investimentos, para tocar ações estratégicas de forma mais eficiente. Mas a gente acaba cortando isso, porque como não vai ter dinheiro, então a gente retira, né? Então isso acaba dando para a gente, tirando da gente uma noção real de quanto que o Estado precisaria para de fato poder avançar e se desenvolver, né? Então acho que o Estado acabou fazendo essa menção, mas como eu disse, um ajuste nisso vai precisar ser feito. Eu estou com uma expectativa boa, até porque a arrecadação do Estado desse semestre, ela está aí próximo a 25% de ICMS, né, arrecadação, 25% maior do que do mesmo período do ano anterior, né, de 2020. Claro que lá a gente teve mais restrições, né, a pandemia estava... o susto com relação à pandemia foi maior do que a nossa adaptação que a gente fez agora, em que pese a gente tenha passado pelo pior período da pandemia agora, a gente, querendo ou não, estava mais já adaptado, né? Então, a expectativa nossa é que, até por esse aumento que já se mostrou, é que no próximo ano, no próximo semestre agora de 21 e no próximo ano para 2022, que a gente tenha realmente um desempenho econômico muito melhor. As previsões, inclusive nacionais, são essas, né, de que o crescimento do Brasil, fechado agora em 30 de julho, chegue aí na casa de 5,5%, né, do PIB. Então, realmente, a gente deve ter aí um bom desempenho se tudo correr bem para o ano que vem. Tá certo.
Deputado Thiago Amaral, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista e vamos continuar acompanhando agora o processo de votação desse novo modelo de concessão de rodovias no Estado. Eu que agradeço, um grande prazer falar com alguém tão qualificado como você. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.